Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos à lição de número 5 do nosso segundo trimestre do ano de 2021, da lição de adolescentes, que tem como tema cremos, e na lição do vídeo de hoje temos como tema no pecado um problemão. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é pecado, sobre a consequência do pecado e sobre ele ser um problema para a gente. Antes de entrarmos nos nossos pontos, temos somente 2 pontos nessa lição. Temos o nosso texto bíblico que se encontra em Gênesis, o capítulo 3, versículo do 1 ao 19, que vai falar um pouquinho sobre a desobediência do primeiro casal. Vai falar daquela passagem quando Eva e Adão comem o fruto que Deus disse que não era para eles comer, e a partir dali começa a entrar o pecado no mundo. E no nosso destaque, a gente sai do Antigo Testamento e vai para o Novo. O nosso destaque bíblico se encontra em Romanos, o capítulo 3, versículo 23, que diz assim: Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Aqui nesse versículo de Romanos também está falando sobre pecado e que todos pecaram. O meu versículo de apoio também se encontra em Romanos, o capítulo 3, mas é o versículo 9, é um pouquinho antes, o meu versículo de apoio, mas a gente vai entender um pouquinho. Eu vou ler do 9 ao 18, que a gente vai ter um entendimento melhor, que vai falar também que todos pecaram e que não tem ninguém que se separe e a gente pode separar e dizer, essa pessoa não pecou. Aqui nesse meu versículo de apoio, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. A gente começa no versículo 9 de Romanos, capítulo 3, que diz assim: Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora. Este está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado e que todos pecaram, certo? E aqui a gente vai descrever alguns pecados que as pessoas fazem, que todos fazemos, e que não há nenhum sequer que a gente pode separar e dizer que não pecou, que essa pessoa não pecou. Não tem nenhum sequer, como a própria Bíblia diz, que não pecou. Agora entrando no nosso assunto, na nossa lição, entrando nos nossos tópicos, a gente tem o primeiro ponto, que é a consequência do pecado. Nesse ponto a gente vai entender logo no comecinho o que é pecado e sobre a consequência do pecado. E o nosso segundo ponto é o pecado é um problemão. A gente vai entender um pouquinho sobre o pecado aqui também, mas antes temos a nossa introdução. Essa introdução dessa lição é um pouquinho maior. Aqui ela vai explicar um pouquinho da passagem bíblica que se encontra em Gênesis, como está no texto bíblico. A Bíblia narra a história de Adão e Eva, o primeiro casal do mundo, num paraíso chamado Éden. Certo dia passeavam tranquilamente pelo belo jardim, contemplando a beleza das plantas, das frutas, do verde das árvores, dos passarinhos pousando nas flores, do canto das aves, do rastejar dos répteis, do nadar dos animais aquáticos e etc. Desfrutando da beleza inigualável da criação divina, o casal caminhava feliz pelo jardim. Eva continuou contemplando a beleza natural e estupenda da criação de Deus, até que de repente ela escutou uma pergunta. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem os frutos de nenhuma árvore do jardim?
A nossa mãe do passado respondeu: podemos comer os frutos de qualquer árvore, menos o fruto da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer deste fruto, nem tocar nele. Se fizermos isso, morreremos. Vocês não morrerão coisa nenhuma, respondeu a antiga serpente, o diabo. Esta ainda emendou: Deus disse que isso porque sabe que quando vocês comerem o fruto dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Conhecerão o bem e o mal. A mulher encantou-se com a árvore do conhecimento do bem e do mal, mais do que qualquer outras coisas, e desejou o verdadeiro entendimento da vida, isto é, ser igualzinha a Deus, discernindo o bem do mal. Em seguida, apanhou o fruto e mordeu com desejo, comeu e deu ao seu marido, Adão. Então o mordeu e o comeu. Assim ambos consumaram o pecado original, o primeiro pecado da humanidade. Aqui nessa nossa introdução, a nossa lição traz de uma forma breve, mas como a gente pode entender, muitos já conhecem a história que se passa em Gênesis, sobre como entrou o primeiro pecado do mundo. A nossa lição trouxe de uma forma breve, que a gente já entendeu um pouquinho sobre o assunto da nossa lição. Agora entrando no nosso primeiro ponto. A consequência do pecado. Nesse ponto a gente vai entender um pouquinho, agora no começo, o que é pecado e sobre a consequência dele. Quando falamos sobre pecado, queremos dizer errar o alvo proposto por Deus. Ou seja, escolher o prazer do nosso próprio eu em lugar do objetivo proposto pelo Criador na constituição da raça humana. Glorificar a Deus e buscar sua justiça, então todos os tipos de maldades, perversidades e sofrimentos tomarão conta do mundo em que vivemos. A Bíblia relata que, após Adão e Eva desobedecerem a Deus, o primeiro homicídio entrou no mundo a partir dos seus próprios filhos. Isto é, um irmão matou outro irmão, Caim e Abel. O que presenciamos de brigas de irmão ou entre qualquer outras pessoas da família, na atualidade, deve ter início no tempo dos nossos pais do passado, Adão e Eva. O coração das pessoas ficou sem rédeas, pois elas começaram a fazer o que bem entendiam. Hoje olhamos ao nosso redor e enxergamos o aumento da violência em nosso país. Você sabia que o número de homicídios entre os jovens é enorme no Brasil? De acordo com uma pesquisa da Unicef, Fundo das Nações Unidas da Infância, realizado em 2012, foram registradas 17 mortes por 100 mil habitantes no relatório. Estamos falando de aproximadamente 15 mil jovens de até 19 anos de idade morrendo a cada ano. Este número deixa o Brasil em 6º lugar no mundo, onde morrem mais jovens por homicídios, ficando atrás apenas de El Salvador com 27 por 100 mil, Guatemala 22 por 100 mil, Venezuela com 20, Haiti com 19 e Lesoto com 17. A violência sexual entre crianças e adolescentes, da mesma forma, assola o mundo e especificamente a nossa nação. O suicídio também é uma questão grave. Não é baixa a taxa de suicídios entre os adolescentes do mundo e aqui no Brasil. Uma vez constatado o domínio do pecado do mundo, nós precisamos ter o compromisso de conservar a vida. Esta pertence a Deus. É Ele quem a dá e a tira. Não podemos participar de atos de violência e perigo contra a vida. Ainda hoje desfrutamos das belezas da natureza, tais como dos animais, das águas, dos rios e dos mares, do ar puro que respiramos, das montanhas, da biodiversidade e etc. Mas a Bíblia diz que, pela sujeição ao homem, a criação também sofre, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre com a mulher que está em trabalho de parto. Não queria imaginar a dor de uma mulher ao entrar em trabalho de parto. Sua mãe a sabe bem. Semelhantemente, assim a terra sofre por causa da ação do homem. Na época dos seus pais, os rios não eram poluídos como
riachos e cachoeiras que você não pode nem se aproximar. Cuidar do planeta é como zelar pela casa de Deus. Esta casa, o planeta Terra, foi criada por Ele para mim, você e os nossos filhos. Como entregaremos a Terra para a próxima geração? É bem verdade que um dia o nosso Senhor voltará para restaurar todas as coisas, mas até lá, como discípulos de Jesus, devemos cuidar da terra dos nossos dias. Aqui a gente entendeu um pouquinho sobre o que é pecado. Logo no começo a gente entendeu que pecado é errar o alvo de Deus, querer fazer o que a gente quer e não o que Deus propôs pra gente. E aqui a gente vê consequências também do pecado. Muitas pessoas morrem, muitos adolescentes, muitas crianças morrem por ano. A nossa nação está em 6º lugar nessa lista, com 17 mortes por 100 mil. Aqui a gente vê outras consequências, como o homem acaba destruindo o planeta Terra, sua vegetação, seus rios, como aqui a nossa lição trouxe, que muitas vezes a gente vê um rio que a gente não pode nem se aproximar e que antigamente era um rio limpo, que a gente podia nadar e fazer outras coisas, mas que agora, por causa da poluição do homem, não podemos mais. Isso é a consequência de muitas coisas que fazemos. Agora, entrando no nosso segundo ponto. O pecado é um problemão. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o problema do pecado. O problema do pecado está sobre o que Deus quer que eu faça. Aqui o importante é realizarmos a vontade de Deus. O pecado não pode ser vencido apenas pela vontade humana de vencê-lo. A Bíblia o apresenta para nós como um Senhor que domina a vida da pessoa. Quem não conhece a fé pela graça de Deus em Cristo Jesus está escravizado por muito tempo pelo poder do pecado. Este poder não pode ser quebrado quando a salvação pela graça de Deus for operada na vida do pecador. E quem convence o pecado desta necessidade é o Espírito Santo, como vimos na lição anterior. Infelizmente, muitas são as pessoas que não se deram conta da gravidade do pecado. De fato, é um tema incômodo, pois nos mostra quem é verdadeiramente o ser humano longe de Deus. Somente pela fé e reconhecendo que somos pecadores e de que precisamos de um Salvador é que o pecado deixa de ser realidade na vida do ser humano. Retomando a nossa troca de ideia. Diga não às atitudes contrárias à vontade de Deus. Bullying é pecado. Machucar o coração do próximo. Não fomos chamados para fazer mal a ninguém. Leia na sua Bíblia o que Jesus Cristo ensinou em Marcos, o capítulo 12, versículo 30 e 31. Se quisermos ser tratados com respeito e cordialidade, devemos fazê-lo primeiro. O tempo é muito precioso para desperdiçamos com coisas que não glorificam a Deus. Saiba que quando tratamos bem uma pessoa, é a Jesus que tratamos. Quando oferecemos um ombro amigo para uma pessoa que precisa, é Jesus que oferecemos. O Senhor Jesus pode ser encontrado na vida de um necessitado ou de um colega que precisa de um suporte, uma força para seguir em frente. Aqui, finalizando o nosso segundo e último ponto da lição, a gente entendeu um pouquinho também sobre o pecado e como ele é um problema para nós e que não devemos fazer nada contra a vontade de Deus, que quando fazemos alguma coisa contra a vontade de Deus, contra o que ele propôs para nós, é um pecado. Pois na nossa lição disse que pecado é errar o alvo de Deus, o que ele propôs para nós. Fazemos o contrário do que ele quer para nós, porque sabemos que tudo que Deus quer para nós é o bem. E obrigada, eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui em mais uma lição. Obrigada a todos Obrigada a todos, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Tchau!